Curso de Linux, aula 22. Usando o CodeLite para editar o PHP. Na aula anterior, nós falamos sobre a política de, sempre que possível, usem ferramentas, né? Vocês pesquisam alguma ferramenta, editor, IDE, qualquer coisa assim. Se já houver dentro dos pacotes Muon, né? Aí você utiliza. Se não estiver, é preferível esperar um tempo até que ele seja oficialmente homologado para Linux, tá? Especificamente para Linux. Então a gente pesquisa aqui CodeLite e vocês veem que ele acha os pacotes. Já instalamos, porque nós não vamos ficar aqui mostrando instalação de software, né? Então ele é instalado aqui no menu iniciar, né? Em desenvolvimento. Ele vai ficar lá em cima porque é a primeira letra, né? Da lista aqui. Então vocês disparam o CodeLite, né? E tem essa filosofia de workspace, né? Onde vocês podem ter vários projetos. É a mesma filosofia de session que nós explicamos no KDevelop. Então vamos criar um novo workspace, né? Do tipo PHP. Então ele vai preparar todas as variáveis aí para ele. E da mesma forma que nós explicamos lá na aula 21, né, sobre o KDevelop, aqui vocês têm que apontar para a raiz de documentos padrão do Apache. Senão depois, como é que vocês vão executar em modo web e fazer o PHP funcionar, né? Então vamos lá, vamos dirigir para HTML, o nome do projeto, né? Não pode ser só a raiz, né? Vamos aqui, chamar ele de code 01, tá? Então você vê que o nome do projeto vai ser code 01, instalado um workspace na pasta code 01 lá no www.var.www.html. Então vamos dar OK. Pronto, aí ele inicia, né? Nós temos que iniciar agora um novo projeto, tá? Vocês podem colocar aí uma visão das ferramentas aqui laterais. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, selecione o método de criação do projeto, né? Pode ser a partir de, aqui seria templates, né? Existem source files, são templates. Então, vamos criar um vazio, muito dentro da filosofia daquele outro. E aqui vamos criar aqui, ó, PRJ01, tá? Com isso ele vai vai fazendo uma árvore de diretórios. Vamos falar com ele para criar o projeto num folder separado, tá? Então, vamos dar next aqui, né? E ele pergunta se vai executar o projeto como command line, né? Ou como o website. Então, já vamos dar como o website, correto? Então, ele já sabe que o executável do PHP é o userbin PHP. Vamos prosseguir, tá? É um diretório aqui, tá? Ele está pedindo uma pasta de complementação de código. Não vamos dar nenhuma, tá? Enfim, vamos pedir para ver aqui, né, o painel de workspace, tá certo? Para vocês terem uma ideia de como está indo o projeto. Então, nós vamos colocar aqui no CodeLite os mesmos códigos da aula de KDevelop para vocês poderem comparar as duas ferramentas, tá? Então, agora nós vamos dar um file new, é claro, né? Um arquivo vazio, né? Vamos copiar exatamente o mesmo código lá do PRJPHP01 da aula que nós demos a respeito do KDevelop. Vamos dar aqui um Ctrl C e vamos colar aqui no CodeLite. Agora nós vamos
procurar como nós podemos fazer, se existe uma forma aqui de fazer um diretório, uma pasta, ó. Vejam, o Cold Light é melhor, ó, que nós vamos fazer a pasta de includes. Vamos ver se tá, é com letra minúscula. Includes, tá? Ok. Aí dentro desse includes, né? Não vamos deixar de salvar esse daqui. Esse que admite o clique direito. Vamos dar save. Ele já está dentro do workspace do Code 01. Né? E nós vamos botar dentro desse projeto. Tá? Então veja, é nesse nível que nós devemos salvar esse arquivo. Então vamos lá, vamos colocar um nome. Vocês veem que a linha é muito transparente, é para pôr em cima. O default dos softwares é embaixo, ter o nome, e o botão Save do lado. Vocês veem que ele não acompanha muito isso aqui não. Tá? Então vamos colocar o nome PRJ01, mesmo nome da pasta. Aqui. Ele também, vocês podem ver que ele não obedece muito bem o foco, né? Nós tivemos que levar o foco lá para cima. Então, vamos dar save. Ele não está querendo salvar. Salvou. Beleza. Tá? É o clique de mouse aqui que pode ser que a gente não tenha dado muito forte. E depois disso, nós vamos então criar dentro de include, tá? O programinha aqui, includes menu home inc, tá? Vamos lá para copiar o código do Kate, que seria o navegador. Esses itens nós explicamos o porquê, né? É uma coisa mais profissional e não esses arquivinhos de exemplo que vocês veem aí pela internet, tá? New Empty File, novo arquivo vazio, Ctrl V. Depois vocês podem também customizar a linguagem aí, tá? Então aqui, nós já estamos nele, vamos salvar, né? Dentro dele, dentro de includes, vamos usar o mesmo nome que ele está referenciando lá. É menu Home Inc. A extensão Inc, como eu falei na aula anterior, ela faz parte das extensões gerenciadas pelo PHP, tá? Os mime types que o PHP aceita. Então vamos dar o save, pronto. E ele dá aí uma colorida no código, tá? Então estamos com nossos dois códigos aqui, tá? Agora nós temos que ver, como nós vimos no KDevelop, se existe uma forma de ir checando como é que o projeto está indo, se a sintaxe está correta, se está exibindo as coisas como esperado, tá? Bem, agora nós temos que procurar alguma coisa que execute aqui o projeto, ou a gente vai lá e chama o navegador e executa, né? Temos que ver se ele tem alguma ferramenta para isso. Agora, reparem que, apesar da gente ter dado menu home.inc, ele colocou aqui menu home.php, tá? Então, desta forma, não vai funcionar, tá? Então, o que nós temos que fazer? Ele não tem aqui a opção de renomear, né? Então, nós temos que ir no sistema de arquivos, tá? Primeiro a gente fecha ele, vai aqui na opção de arquivos, tá? Veja, tá menu home.php.
PHP. E a gente dá um rename. Vamos dar o rename aqui pelo natural dele, né? Vamos voltar ao var www, entrar em code 01, prj01, includes, e aqui a gente coloca inc, tá? Ou então modifica dentro do programa. Então, como nós estamos testando a ferramenta, eu quero saber se aqui, quando eu colocar, ó, veja, ele já está fixo aqui no projeto, isso aqui, é no home PHP, tá? Ah, ele tinha aqui como renomear, então vamos renomear. Mas ele não vai renomear o programa lá não, acredito que não. Não tem vinculação, tá? Então, beleza, aceitou renomear aqui, mas lá no sistema de arquivos nós tivemos que fazer, tá certo? Então, chegou a hora da gente executar e ele pede uma URL. Já que pede URL, a gente monta lá, ó, nós montamos aqui e chamamos o programa, beleza. Tá? Chamamos o programa não, chamamos a script, chamamos a página, tá? Então, vocês viram aí algumas características da ferramenta, o fundamental para vocês poderem prosseguir, tá? Se quiserem colocar essa URL lá no CodeLite, tá? Vamos ver até se ele coloca o HTTP. Colocou, tá? Não mexam com HTTPS por enquanto não, tá? Então, ok. Pronto, ó. Agora, a cada vez ele vai executar para nós, tá? Já não sei que acrescenta nova aba aqui quando a gente mandar dar o build run. Beleza, toda hora ele vai perguntar. Aí, tá certo? Então, pelo menos nós vamos estar com alguma comodidade para ir experimentando como está o projeto. E peguem na aula anterior, assistam a aula anterior, quanto à recomendação, né, de como fazer aqui as diretrizes, né, que deve se colocar em blocos, né, fazer uma coisa mais profissional, com nomes profissionais, nada de nomes de brincadeirinha, tá? Nada de teste, nada de programas bobos, não. Já testem, já acostumem a sua cabeça a coisas sérias, porque vocês vão trabalhar para gente séria, né? Tá ok? Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o fim aí da nossa aula 22.